todos. Obrigado, né, pelo convite, antes de mais nada, pela oportunidade de estar aqui. É a primeira vez, embora eu seja da Poli, é a primeira vez que eu venho a esse prédio da Poli Santos, né? Eu reconheço alguns de vocês, inclusive, que conversaram comigo a semana passada, por conta de cooperação internacional, né? Para quem não me conhece, bem, eu sou professor da Poli, da área de sistemas eletrônicos, que é uma das áreas de engenharia elétrica lá de São Paulo. Eu sou membro, desde o começo, da CRINT, ou seja, há 17 anos, né? E, por conta disso, eu tenho um envolvimento bastante grande na área de internacionalização. Portanto, eventualmente, alguns de vocês, que ou esse ano, ou talvez o ano que vem, né, tenham interesse pelo assunto, talvez venham a conversar comigo nos processos seletivos. Tá, ok? Bem, quando eu fui convidado pela TAMI, eu fui informado que, a princípio, a ideia dessa primeira hora e meia, começando às 9h, indo até às 10h30, era de um painel onde eu estaria compartilhando com outros 2 colegas, né, algumas discussões, né, sobre o tema mobilidade, talvez um pouquinho mais o foco na parte de trânsito. Então, eu tinha, a princípio, pensado em fazer uma apresentação mais breve, porque seria uma das 3 apresentações e depois espaço para discussão. No entanto, depois, bem, ao longo dessa semana, ela falou que talvez os outros 2 não viessem, e eu peguei uma apresentação que eu já tinha, que tinha sido feita numa outra ocasião, e essa é mais longa. Tá? Então, eu não sei exatamente quanto tempo eu vou levar, mas eu estimo alguma coisa, talvez quase 1 hora. Vou tentar encurtar um pouquinho, para a gente poder depois conversar. Na sequência, eu tenho também 2 pequenos vídeos que mostram algum resultado de coisas que foram feitas e que talvez sejam interessantes aqui no contexto do grupo. Tá, ok? Para minha informação, antes de eu começar a falar, deixa eu só entender um pouquinho o perfil de vocês. Quem é da Poli aqui de Santos no curso de petróleo? São 3 alunos. Quem é da Poli de São Paulo, bem, nos diversos cursos? A maioria. Tá? E quem é de fora, porque eu soube que também tem gente de fora que está aqui em algum programa de cooperação internacional e está participando desse evento. De onde vocês são? Portugal? Colômbia? Mais alguém? Índia? Legal. Vocês? Nigéria? Ok. Portugal. Tá bem. So, welcome. I'm not sure if you are going to... those that are not native Portuguese language speakers, do understand a little bit from Portuguese? So, the slides, in fact, will be in English. It's perhaps easier for you to follow. Okay? But I intend to speak in Portuguese. But if at any time you need to make any questions, we can also talk in English. Okay? Let me just see. I think this is... So, as I mentioned, these slides were presented to a previous talk they did in a colloquium organized by BMW, the car manufacturer. So, agora mudando para português, eu estava em inglês, continuando. Né? Pela BMW, em Santa Catarina, há quase 2 anos atrás. Tá? Mas os temas em si são pertinentes. Então, qual é o propósito desse assunto? Ou talvez por que eu estou falando, por que eu fui convidado, né, para falar sobre esse assunto? A minha formação é de engenharia elétrica, eletrônica, com viés em computação. Né? Eu tenho trabalhado nos últimos anos, talvez desde 2000, qualquer coisa, um pouquinho antes, com computação cognitiva, com ciência cognitiva, né? Áreas que talvez tenham associado, um forte associação com esse assunto hoje em dia, coisas do tipo machine learning, inteligência artificial. Né? E entre as aplicações que a gente pode dar para as técnicas, né, desenvolvidas nesse domínio, uma que é bastante interessante é exatamente o problema de mobilidade. Né? Como que a gente pode ajudar com um sistema computacional inteligente, por exemplo, esse que me ajudou a chegar aqui às 9 horas cravado hoje, né, o Waze. Como que a gente pode ajudar na mobilidade das pessoas? E são sistemas que pressupõem algum tipo de inteligência, né? Ou seja, alguma capacidade de pegar dados, analisar dados e propor coisas que sejam adequadas, o que quer que seja isso. Tá bom?
Então, de fato, eu não sou da área de transporte, né? O que eu faço é estudar algoritmos, conceitos de sistemas inteligentes, né? Sistemas cognitivos em particular, mas de forma mais abrangente, sistemas inteligentes. E o que eu vou falar aqui é um pouquinho da aplicação dessas coisas na área de mobilidade. Tá? Então, eu começo falando um pouquinho do conceito de mobilidade, diferentes estratégias, né? É um problema multifacetado. Depois eu apresento alguns cenários e vou falar de alguns projetos ou de algumas ações que nós tivemos. Então, essencialmente são 4 blocos. Primeiro eu falo um pouquinho de metrópoles, né? De Smart Cities, que é o tema, inclusive, aqui. Na hora que eu cheguei, tinha uma projeção aqui, falando de Smart Cities. Depois, da questão de mobilidade em si, indo dos conceitos, a questão do planejamento, a questão da infraestrutura, particularmente, o que me interessa mais, essa coisa dinâmica do controle, do ajuste em tempo real, tá? Seja do sistema semafórico numa cidade, seja com a ajuda do Waze ou coisas equivalentes, do apoio que se dá para a mobilidade das pessoas. Depois eu discuto um pouquinho temas que são interessantes para tratar desses problemas. Tá? Big Data Analytics, Data Science, né, Crowdsourcing, Mobile Computation dos smartphones e Computational Intelligence. Tá? Eu falo um pouquinho a respeito dessas coisas para que vocês tenham alguma referência, né, do que é que existe nessa área de computação e que é interessante para tratar desses problemas. E depois falo alguns projetos nos quais eu estive ou estou envolvido. Esse mapa aqui ele foi resultado de um projeto que a gente fez para a BMW. Né? A gente tem uma parceria, como eu falei, eu tenho uma ação forte internacional, em particular com a Alemanha. Nós temos em contato em Munique, com a BMW de lá, e depois tivemos contato com a BMW aqui no Brasil. Então, nós fizemos para eles um estudo geral sobre o conceito de mobilidade, e disso nasceu esse mapa, onde a gente tentou colocar numa figura, né, uma série de aspectos diferentes que estão relacionados ao core, que é a mobilidade. Então, e, em particular, a gente estava analisando a questão da cidade de São Paulo. Tá? Mas talvez a gente possa abstrair e pensar que não só São Paulo, mas qualquer grande metrópole. Né? Então, quando a gente está falando da cidade, a gente observa aqui que tem um aspecto que fala da cidade em si, né? Da área urbana. Tá? E é importante analisar isso ao longo do tempo. Então, tem um passado, um presente e um futuro. Particularmente, não é exatamente o nosso caso, mas para quem trata de planejamento urbano, tá? É entender como se dá o desenvolvimento urbano para pensar ações adequadas, né? Que ruas devem ser criadas, que tipo de infraestrutura, metrô, ou o que quer que seja, deve ser criado. Tá? Por outro lado, cidades são também aglomerações humanas. Né? Ou seja, a gente tem que entender as pessoas. A gente tem que entender um pouquinho do propósito das pessoas, quem vai de onde para onde, por quê. Né? Aspectos culturais, necessidades. Então, como eu disse, foi focado um pouquinho em São Paulo, porque quando a gente fala de aspectos culturais, comparando, por exemplo, com Munique, existem algumas diferenças. Né? Então, algumas coisas que talvez em Munique não aconteçam, acontecem em São Paulo e vice-versa. E isso pode impactar a forma como as pessoas se deslocam, né? E, portanto, achamos que era interessante estudar isso daqui. Depois, do ponto de vista mais tecnológico, né, quais são as tendências? Hoje em dia, a questão do Smart City é muito forte, né? Mas, essencialmente, a gente está falando de uma base teórica, né, de um arcabouço que dê condições da gente analisar esse problema e de entender conceitos e de aplicar tecnologias. Tá? Esse mapa, realmente, ele é bastante abstrato. Tá? Ele apenas tenta reunir uma série de componentes que estão relacionadas ao que a gente entende que é importante para... Desculpem. E, com certeza, talvez uma das coisas mais importantes, está relacionado também àquilo lá, mas é a questão dos dados. Né? Ou seja, quais são os dados disponíveis a respeito de mobilidade? Novamente, o Waze talvez seja o exemplo mais típico hoje em dia, né? Ou seja, as pessoas reportam onde estão, que houve um acidente. Eu estava vindo de São Paulo para cá, a viagem planejada para 1 hora chegou praticamente 2 horas, porque tinham 2 acidentes. Né? Hoje é um dia que tem um trânsito um pouquinho maior por causa do feriado, então já era esperado que fosse mais demorado, mas a gente nunca sabe. Mas o que acontece? Tem uma série de informações, né, que estão sendo
geradas, jogadas no cloud, onde quer que seja, né? E essas informações, uma vez organizadas minimamente, podem ser devolvidas para as pessoas e servir de referência para aquilo que elas querem fazer, né? Então, o que a gente tem que entender aqui é como que a gente analisa esses dados, ou seja, como que a gente comunica, né, o sistema de telecomunicações em si, dos celulares, ou dos computadores, das redes, né? Mas como que a gente analisa essa coisa? E daí tem, do ponto de vista do dado, novamente duas categorias. Uma dos mapas, né, a qualidade dos mapas, se eles são corretos ou não, e a outra questão mais dinâmica daquilo que acontece sobre os mapas, que é a informação de trânsito, né? Ou seja, você saber qual é a densidade de ocupação de uma via, qual é a velocidade média, e com isso poder fazer uma previsão, né, do seu deslocamento. Então, esse é um universo de coisas que nos interessam, né? E o que a gente está tentando fazer é, o que eu posso fazer aqui, mexendo nos dados, melhorando as técnicas que tratam essas informações e que provêm respostas, talvez, para as nossas perguntas, né? E que, com isso, ajudem a melhorar o trânsito. Então, metrópoles são áreas gigantescas, com grande população, normalmente com um planejamento, ou melhor, com um crescimento não planejado, descontrolado, né? Um movimento diário muito intenso, né, de pessoas, num certo sentido, é um pouquinho de caos. Tá? É um caos organizado, como dizia uma professora minha no primário, mas se é que dá para ter um caos organizado, né? Mas é mais ou menos isso que a gente entende. Bem, quando a gente vai falar da questão de smart cities, é exatamente essa tendência atual de, com base em todo o suporte tecnológico que existe, né, verificar o que pode ser colocado à disposição para melhorar as cidades. E, nesse sentido, tem uma série de assuntos que são de interesse. Eu vou deixar o tráfego para o fim, mas eu tenho aqui água, energia, lixo, de um modo geral, né, segurança, aspectos de moradia mesmo, cultura, né? Mas o que, de fato, para a gente interessa aqui, é discutir um pouquinho a questão da mobilidade, né? Da movimentação das pessoas, do tráfego humano, do tráfego urbano. Como que a gente pode atacar esse problema? Existem diferentes perspectivas. Uma é através de planos estratégicos. Uma das pessoas que tinha sido convidada para essa reunião, eu acho que era um secretário ou alguém da área pública, né? E que provavelmente está envolvido com coisas dessa natureza, ou seja, a situação é essa, politicamente ou administrativamente, o que pode ser feito, né, para pensar como vai ser a cidade, o ambiente urbano, né, e que ações podem ser tomadas nesse sentido. Então, a gente tem os planos estratégicos, em São Paulo existem grandes projetos nesse sentido, algumas coisas, o ideal, logicamente, é que sejam mantidas, independentemente de qual seja o atual prefeito da cidade, a atual administração, né, para que haja realmente possibilidade de continuidade. E, para o que quer que a gente venha fazer aqui, desses planos e tudo mais, há, sem dúvida, uso intensivo, pode haver uso intensivo de ICT, de tecnologias de comunicação e informação. Computação, né? Então, essencialmente, eu estou falando de coisas do tipo simuladores de trânsito, ou simuladores do mapa urbano, que permitem analisar como poderia ser a cidade se eu tivesse feito tal tipo de intervenção. Tá? Daí eu observo os impactos dessa intervenção, se melhorou, se piorou, de que forma, e repito esse processo até chegar numa solução que me pareça conveniente. Tá? Essa questão aqui, normalmente, ela é uma coisa de longo prazo, com altos custos, porque realmente diz respeito à intervenção, à construção do metrô, construção de novas avenidas e tudo mais. Ela, sem dúvida, é fundamental. Tá? E cada vez mais é importante que a gente, ao fazer isso, faça uso das ferramentas computacionais que estão disponíveis, porque elas nos ajudam a prever situações, elas nos ajudam a analisar cenários que são complicados, né? Ou seja, é uma infinidade de coisas que está toda interligada. Como que eu identifico realmente o impacto de todas essas coisas quando colocadas juntas? Bons simuladores são boas ferramentas para nos ajudar, né? O que a gente está falando? De uma diversidade de estratégias, né, de formas de tratar esses problemas, de múltiplos parceiros, né, que tentam fazer com que a coisa seja sustentável, adaptável e responsive, que responda, né, às nossas necessidades.
Tá? Então, esse é um conjunto de coisas aqui no contexto das Smart Cities. Do ponto de vista específico aqui de trânsito, a gente está falando de políticas para reduzir o tráfego, de repente, para pelo menos organizá-lo, planejá-lo e controlá-lo. E aqui, novamente, repito, é onde eu depois vou contar um pouquinho mais de coisas, né? Como eu acabei de colocar, existem ações que dizem respeito a coisas mais macroscópicas, que são construção, né, de rede pública de transporte, metrô, ônibus, ou mesmo da malha viária, né? Mas o que eu tento salientar nessa palestra aqui para vocês é essa componente aqui do ICT, as redes, o Big Data, Analytics, inteligência, todas essas coisas que estão disponibilizadas dentro desse contexto, como ferramentas adequadas de apoio para organizar isso daqui, né? E existem outras coisas que também são importantes, que são, eu coloquei aqui como alternativas, do tipo car sharing, né? O próprio Uber, o uso de táxi, veículos urbanos menores, né? Motocicletas ou patinetes, e patinetes eu vou depois contar um pouquinho alguma coisa a respeito, por isso que eu estou mencionando agora. Tá? Então, no caso, por exemplo, de São Paulo, particularmente para quem não é de São Paulo, essa daqui é a mancha urbana da área, digamos, central expandida, que é uma área grande da cidade, tá? E é uma área que tem alguns tipos de restrição para a movimentação de veículos. Então, em 2 horários do dia, no começo da manhã e no final da tarde, tá? Carros, veículos com certas placas não podem circular. Então, na segunda-feira, placas final 0 e 1 não circulam nesses 2 horários, né? Na terça-feira, placas 2 e 3 e por aí vai. Com isso, tenta-se diminuir um pouquinho, né, a ocupação da malha viária nos horários chamados horários de pico. Tá, ok? Além disso, existem aqui uma marginal e aqui uma outra marginal, que são vias expressas principais da cidade, onde também existe uma série de regulamentações proibindo, por exemplo, o trânsito de caminhões também em certos horários e coisas do gênero. Então, essas são políticas, né, que são criadas para deixar a coisa um pouco mais fluida, permitir que os veículos, de fato, consigam andar pela cidade. Tá? Uma outra coisa que existe e que tem um certo sucesso são os corredores de ônibus, né? São linhas especiais nas quais apenas ônibus transitam, ou eventualmente táxis, ou, eventualmente, em alguns horários, possam ser abertos também para os carros, mas primordialmente destinados aos táxis. Tá? Então, tudo isso pode ser feito com um pouco de bom senso, o que quer que seja essa palavra, porque bom senso é uma coisa meio relativa, né? Mas pelo menos uma boa intenção. Mas muitas vezes é difícil você conseguir realmente identificar ou precisar aonde é que eu preciso de um corredor, né? Qual é a faixa de horário realmente que, se eu aplicar o rodízio, eu vou ter um ganho significativo. E daí, novamente, para todas essas situações, eventualmente o uso das ferramentas de simulação possam ser interessantes. Né? Uma coisa que é a questão dos semáforos inteligentes, né? E nós temos um projeto, tivemos algumas coisas nesse sentido, não é exatamente o instrumento, o aparelho, semáforo que fica ali na esquina, né? Mas é uma estratégia para escolher ou para identificar quais são os tempos ótimos. Opa! Espera aí. Não, realmente eu fui bem além. Tá? Quais são os tempos ótimos para esses mesmos semáforos, né? Que diz respeito a essa questão então, que, assim, do tráfego, o controle de tráfego em tempo real. Mas outras coisas que são problemas numa cidade como São Paulo, né? Um problema multimodal. Tá? Esse é um outro aspecto que foi abordado num projeto que eu vou depois relatar, que é aquela ideia, o ideal, de repente, é você ter um método, um meio de transporte muito simples que te leve daqui, da Poli, até a primeira estação de ônibus, de onde você pega o ônibus até o metrô, e que tudo isso funcione de forma coordenada e bastante eficiente. Isso nem sempre é verdade. Né? Para dar ideia um pouquinho de números a respeito da cidade de São Paulo, nós temos, na cidade de São Paulo, aproximadamente 4 milhões de passageiros do metrô diariamente,
Tá? Quase 6 milhões a frota de automóveis, né? E, na verdade, existem dois números, essas informações foram encontradas em um site, alguma coisa, né? Que diferem um pouquinho, mas isso daqui seria o número total de veículos, mas não necessariamente os que estão na rua. Tá? Enquanto isso daqui é o número que pode chegar a estar na rua num mesmo dia. Então, é um número absurdamente grande. Tá? Aqui, logicamente, eu não vou passar em detalhes, depois dessa apresentação fica com vocês têm acesso a isso, mas tem uma série de números que compara grandes metrópoles, né? São Paulo, Londres, Nova York, Xangai e Berlim. Berlim, de fato, menor do que as demais. E aqui do lado, que eu acho que é legal, talvez tenha a mancha urbana, realmente de toda a região metropolitana, tá ok? E daí superposta a ela, em amarelo aqui, no caso, Berlim. Só para vocês terem uma ideia da proporção de Berlim com relação a São Paulo, né? Bem menor. Mesmo Londres, que é a maior cidade europeia, menor do que São Paulo. Daí, Xangai e Nova York são comparáveis a São Paulo, tá? Mas são áreas bastante grandes. E aqui os números mostram coisas que são, por exemplo, a área da cidade. Esses números, às vezes, são meio... pode haver uma certa discussão a respeito do que eles realmente representam, porque a forma como essas coisas são medidas mudam em diferentes locais. Tá? Então, por isso a gente tentou, nesse desenho aqui, no mapinha, realmente é a mancha. Tá? Não importa exatamente qual é o número, mas aqui a gente visualmente tem uma boa informação. Agora, o que Nova York define como sendo quilômetros quadrados da região metropolitana pode ser um pouquinho diferente do que Xangai ou Berlim usa. Então, esses números aqui, de repente, tenham esses problemas. Né? E tem, bem, questão de população, São Paulo, Grande São Paulo, 21 milhões, Londres, 14, Nova York, 20 milhões aproximadamente, Xangai, 24 e Berlim, 5. E, bem, por aí vai. Né? Mas aqui embaixo, quando a gente começa a falar do número de veículos ou quilômetros de metrô e tudo mais, dá para perceber um pouquinho a respeito da infraestrutura. Então, o que a gente quer fazer em termos de estratégias ou de conceitos para melhorar a mobilidade? Né? Alguma coisa do ponto de vista de redução de trânsito, né? A gente pode tirar os carros da rua, sem dúvida é uma boa ideia, mas se a gente tira os carros da rua, a gente tem que criar a oportunidade das pessoas se movimentarem de um outro jeito. Né? Quer dizer, se tiver um bom transporte público, de repente as pessoas podem deixar o seu carro e usar o transporte público. Se não houver, de repente essa opção é prejudicada. Né? Ou a gente pode trabalhar na questão de mudar rotinas das pessoas. Né? Isso foi tentado em alguns lugares, acho que no mundo todo. Por exemplo, escola primária não começa às 7, começa às 8. Né? Escola secundária começa às 9, ou começa às 7, para evitar que todo mundo tivesse que sair na rua no mesmo horário. Mas isso também tem problemas práticos. Os pais que vão levar os filhos, eles têm que sair às 7, às 8, às 9. Né? Então, de repente, não sei se é, de fato, uma solução. Mas só para pensar que um pouco dessa flexibilização dos horários, né, pode ajudar na uniformização da distribuição ao longo do dia, né, no momento em que as pessoas vão para a rua para sair de casa, ir para o trabalho, sair do trabalho e para o lazer, o que quer que seja. Né. A outra coisa são imposições do tipo rodízio ou zonas de restrição de trânsito para caminhões e coisas do gênero. Outras coisas são os que eu comentei, os modelos de Uber, táxi, usar o táxi, né? Mas particularmente a ideia de car sharing. Né? Aqui em São Paulo, no Brasil, acho que ainda existem iniciativas muito pequenininhas. Né? A gente tem um bike sharing em São Paulo, mas em cidades como Paris e algumas outras europeias, a gente começa a ter a ideia do car sharing, ou seja, é um carro que não é meu, não é de ninguém, né? Eu sou sócio de um clube, e quando eu encontro um carro daquele na rua, logicamente tem um app que me ajuda a achar o carro, né? Eu pego o carro, vou para onde eu quiser, paro o carro lá, o app atualiza essa informação, então uma outra pessoa que queira usar esse carro pode usar. Então eu tenho menos carros, porque esse carro é hora usado por uma pessoa, hora usado por uma segunda, por uma terceira. Né? E com isso, bem, talvez melhore um pouquinho a ideia do uso dos veículos. Tá? Bem, vou passar por aqui. Como eu disse, na verdade, tem muitas coisas, talvez eu não passe com detalhes sobre todas elas, mas, como eu disse, uma das coisas que daí eu tenho envolvimento
a ideia dessa questão que é dos controles de tráfego inteligentes. Quer dizer, primeira coisa, o que eu entendo quando eu estou falando disso daqui? Muitas vezes, a gente ouve falar de semáforo inteligente, né? Há muitos anos, na entrada da USP, em São Paulo, da cidade universitária, do campus, o semáforo que fica ali no portão 1 já era chamado de um semáforo inteligente, né? Eu não sei se é exatamente um semáforo, eu acho que não. Mas só para tentar uniformizar o que eu estou falando aqui, é o seguinte. Um primeiro conceito é o seguinte: eu tenho uma observação, uma capacidade de medir o fluxo nas vias que cruzam onde está aquele semáforo, e eu tenho uma possibilidade, uma capacidade de controlar ou de ajustar o tempo do meu semáforo. Tá? São duas coisas. Logicamente, o interessante é conectar uma a outra. Eu observo e, baseado na relação entre quantos carros vão por aqui, quantos carros passam na perpendicular, eu ajusto um tempo que maximize o fluxo. Tá? Isso é legal, isso resolve um problema local. Naquela esquina, eu estou, na medida do possível, melhorando o trânsito. É lógico que se a situação for tal, e acontece muitas vezes, que tem carro demais, tanto numa quanto na outra, magia não dá para fazer, tá certo? Então, eu vou estar limitado. Mas, na medida em que eu não tenha chegado nesse ponto de saturação, o ajuste dinâmico dessa temporização é uma coisa interessante. Eu mencionei agora dinâmico, porque, normalmente, quando a gente pensa num semáforo, a agência que trata do trânsito na cidade, ela sabe mais ou menos como é a condição de trânsito naquele ponto, determina uma coisa fixa. Fala, esse daqui tem 1 minuto aqui, 50 segundos na transversal, tá? E 10 segundos aí de transição de um para o outro, por exemplo. Então, um ciclo todo de 2 minutos. Mas isso pode se adequar a uma situação média, típica, mas muito provavelmente não a cada situação ao longo do dia, né? Então, a ideia de tornar o semáforo inteligente é permitir isso, que ele possa se ajustar ao longo do dia à condição que está sendo observada naquele instante. Né? Isso do instante, também a gente tem que observar o seguinte: não é um instante, é um período mínimo. Tá? Não adianta você ficar reajustando o tempo do semáforo a cada 15 segundos se o ciclo dele é de 2 minutos. Né? Então, de repente, faça sentido a cada 1 hora reajustá-lo. Mas naquela hora, né, é o que mais ou menos é o comportamento médio nesse intervalo. Mas, novamente, esse problema tratado dessa forma, ele é parcial, ou seja, a solução é parcial, porque ela resolve o problema dessa esquina, na outra esquina, onde eventualmente tem um semáforo, também é resolvido, mas as duas esquinas não conversam uma com a outra. Então, pode ser que uma esteja gerando problema para a segunda, sem saber disso, né? E, portanto, resolve-se o problema localmente aqui, mas tem um impacto na vizinhança. Então, o que a gente percebe com isso? Que, para tratar, de fato, desse problema, a gente tem que ter uma visão espaço-temporal, né, que diz respeito a um conjunto de coisas. Então, tem toda uma rede semafórica, para que vocês tenham uma noção, na cidade de São Paulo, são aproximadamente 6.000 semáforos. Tá? Então, achar um ótimo que varia ao longo do dia para regular todos esses 6.000 semáforos é uma tarefa insana. Tá? Mesmo com um suporte computacional pesado e tudo isso. Mas, eventualmente, se a gente segmentar, digamos, a cada bairro, tentar fazer uma coisa desse tipo, já fica um pouquinho mais tratável. Né? Mas ainda é um problema bastante complicado computacionalmente. Ou seja, achar qual é o conjunto de tempos ótimo, né, levando em consideração coisas como eu falei, o impacto de uma esquina na esquina seguinte e, por consequência, na outra e por aí vai. Né? Então, mas com boas ferramentas de simulação, eventualmente a gente consiga fazer coisas desse tipo. Tá? Então, se nós tivermos um sistema com esse conceito mais amplo, seja no espaço, seja no tempo, tá? Aí sim eu acho que a gente tem um sistema que é inteligente. Tá? Que é um sistema que responde, na medida do possível, tentando otimizar, do ponto de vista global, o trânsito, né, na cidade. Existem outras estratégias que dão preferência a certas coisas. Por exemplo, o corredor de ônibus é mais importante porque é uma via de transporte público. Tá? Então, a preferência é dada para o trânsito do ônibus, independentemente dos carros. É uma estratégia, é uma política. Né? Ou para veículos em situação de emergência, ambulâncias, corpo de bombeiro, polícia, coisas do gênero. Tá? Também é um outro tipo de approach. Né?
Então, bem, mais ou menos aqui eu falei dessas coisas todas, tá? E, novamente, o que eu estou querendo falar é da ideia de que a gente está agregando à infraestrutura, tá, uma capacidade inteligente, que se baseia no uso de sensores. O primeiro sensor é um sensor que mede realmente na esquina, pendurado lá no semáforo de algum jeito, quantos carros estão andando para um lado e para o outro, né? O controle é, de fato, o ajuste do tempo do semáforo. Mas, cada vez mais, a gente tem um outro tipo de sensor, que, de certa forma, é muito mais rico do que o primeiro, que é o sensor que a gente leva no bolso, né? Usando o Waze ou não, tá? O próprio fato de a gente estar com um telefone celular, um smartphone, a gente está alimentando a companhia telefônica, né, a operadora do nosso celular, com informações a respeito de onde a gente se encontra. Se a gente estiver usando o Waze ou o Google ou qualquer coisa, a gente ainda está falando de fato em que ponto eu me encontro. Tá? Então, essa é uma informação muito rica. Se essa informação estiver disponibilizada, né, no cloud, para a administração pública poder ter ações, essa mesma administração pública pode tomar decisões dinâmicas em tempo real, tá, que são mais precisas do que aquelas que eu acabei de mencionar. Tá? Por quê? Porque realmente eu tenho muito... A informação ela é mais detalhada. Eu sei exatamente, pelo menos em cidades como São Paulo, que tem uma massa muito grande de usuários de ferramentas do tipo Waze, tá? Quantos carros, eu posso estimar muito bem, quantos carros estão em cada quarteirão, em toda a malha urbana da cidade. Tá? O que talvez eu não saiba, até por questões aí de segurança ou privacidade, é para onde as pessoas vão e de onde elas vêm. Né? Então, novamente, um outro jeito de tratar disso daqui é um sistema que é meio autoadaptativo. Então, não é mais a... Logicamente, os semáforos continuam existindo e tudo isso. Tá? Mas, através do Waze ou ferramentas do tipo, vindo aqui para Santos hoje de manhã, eu estimei, como eu disse, que fosse ter um trânsito maior, então saí mais cedo e, curiosamente, cheguei às 2 minutos antes das 9. Tá? Mas porque tinha os acidentes, tudo isso que eu comentei. Mas você tem, nessas ferramentas, a possibilidade de te ajudar a planejar a sua viagem. Né? Se você sabe que você tem um certo compromisso num certo local, o equipamento sabe onde você está, ele pode estar monitorando o tempo que você vai levar para fazer isso, e ele pode te avisar, olha, hoje saia 15 minutos mais cedo, porque parece, o que a gente está observando aqui, né, é uma possibilidade de haver mais congestionamento. Mas se as pessoas, além disso, disponibilizassem essas informações, ainda de forma anônima, o conjunto de informações seria ainda mais rico. Quer dizer, o sistema, entenda-se, o cloud, o que quer que seja esse Deus, essa coisa que... Né, compreende todas as informações, todo o conhecimento a respeito de qualquer coisa, ele sabendo o que cada um pretende fazer, talvez ele pudesse ajustar melhor os planos, as rotas, tá, de cada veículo. Ou seja, é um sistema autoadaptativo. Se eu sei que eu vou daqui para lá e tem um outro que vai de um ponto para o terceiro e por aí vai, né, qual é o momento adequado para essas pessoas saírem. E, eventualmente, se esse mesmo sistema tiver condições de sugerir mudanças, né, nesses horários, ele pode tentar distribuir melhor o trânsito. Indiretamente, o que está sendo feito é, com uma ferramenta que a gente leva no bolso, fazer uma coisa que o rodízio tenta fazer, impedir que todo mundo saia na rua ao mesmo tempo. Tá? O rodízio é por determinação, por lei, não pode. Tá? O outro é uma coisa que se ajusta, né, que se conforma à realidade de cada instante. Então, são duas diferentes estratégias. Tá? Uma em que realmente o controle está na estrutura urbana, nos semáforos. A segunda é essa que todo mundo leva no bolso. E, eventualmente, uma terceira, que é a combinação dessas duas coisas. Tá? Ou seja, de repente, se a malha, a CET em São Paulo, né, a administração da área de trânsito, tiver acesso a essas informações, ela pode planejar melhor o que vai ser feito ao longo do dia. Resumindo, componentes que são importantes no que eu acabei de colocar aqui, são essas daqui. Primeiro, a possibilidade de conversar, de trocar informações, de comunicar. Né? Eu tenho que enviar e receber dados. Depois, eu tenho que pensar numa coisa que tem um caráter cooperativo, ou seja, a ferramenta que está aqui, ela tenta melhorar a vida de todo mundo. Tá? Então, ela tenta sugerir para que uma pessoa saia um pouquinho mais cedo e para que a outra saia um pouquinho mais tarde, para evitar que as duas estejam na rua na mesma hora.
ela tem um componente de inteligência, porque como que eu faço isso, tá? Tem algumas componentes aí de métodos que a gente convenciona chamar de métodos inteligentes. Aqueles que nós mesmos nos convencemos de que é uma ação inteligente, porque ela é efetiva, ela resolve bem um problema, a forma como ela resolve o problema é de custo relativamente baixo, tudo isso, né? E ela tem que ser adaptativa. Ela tem que ser uma coisa que, a cada instante, possa ser revista, né, para, de fato, produzir um bom resultado. Bem, eu estava falando até agora da questão da metrópole e dos problemas metropolitanos relativos à questão do trânsito, né? Eu vou tentar ser rápido, porque realmente não faz sentido descrever, mas alguns tópicos que eu acho que são importantes, do tipo Big Data Analytics, GPS, Mobile e por aí vai, né? Então, a questão do Big Data, do Analytics como ferramentas que são capazes de tratar volumes absurdamente grandes de dados. O Big Data é realmente esse volume grande de dados. Tem um colega meu da Poli, o professor Pedro, que acho que vai vir falar com vocês amanhã, ou no sábado, não sei, eu estava conversando com ele, e que é uma pessoa que trabalha nessa interface aí do Data Science, né? O Big Data, uma das coisas fundamentais é a ideia do dado que a gente chama de não estruturado, tá? Tudo aquilo que está na web, né, e que vai para a web por caminhos diferentes, né, pode ser colhido, juntado, comparado, classificado e, eventualmente, possa me dar uma informação que é interessante. Mas, a princípio, de forma solta, né, talvez seja de pouca valia, né? Mas é isso que, de fato, tem na web. Então, o que começou a se discutir com o surgimento com a explosão desse volume de dados, né, cada vez mais e mais dados, eram métodos que fossem capazes de procurar essas informações e fazer isso que eu acabei de falar. Juntar, classificar e extrair, de fato, informação do raw data, né, do dado cru. Então, e ferramentas que se disponham a analisar essas coisas e nos dar informações, digamos, preciosas, são as tais do Analytics, né? E, mais recentemente, surgiu o conceito de Data Science, que extrapola isso daí, como falando, olha, existe um volume imenso de dados, como que a gente é capaz de analisar, né? Então, de repente, problemas como esse que a gente está tratando aqui, sejam problemas interessantes para o Data Science. Os mais clássicos são coisas do tipo Climate Modeling, né? Ou seja, entender como que é a mudança do clima, não é só a previsão do tempo, se vai chover amanhã ou não, né? Mas os impactos, toda essa influência do clima a nível planetário, análises, não sei, de universo, análises de estruturas microscópicas. Professor Cardoso, tudo bem? Bem-vindo. Todos conhecem, né, professor Cardoso, nosso ex-diretor, colega também lá da área de engenharia elétrica. Estou falando um pouquinho sobre trânsito, sobre inteligência. Só uma coisinha. Tá? Então, esse é um pano de fundo que eu acho importante. Quer dizer, se vocês têm interesse em tratar desses assuntos, vocês vão se deparar de alguma forma com coisas do tipo Big Data Analytics, né? E, particularmente, são aplicáveis também, podem ser usadas para a questão de análise de trânsito, né? A outra questão fundamental são os sistemas avançados de comunicação. A gente está entrando agora no 5G, né? Nós estamos aqui no 4G, mas o que está entrando agora é 5G, que aumentem muito a banda, o volume, a velocidade, ou seja, e, portanto, a disponibilidade de dados. Legal, porque eu baixo, né, o vídeo mais rapidamente, eu tenho acesso mais rápido às coisas, mas é óbvio que isso daqui vai ainda contribuir mais e mais para a explosão de dados. O volume de dados que vai estar disponível vai ser muito maior. Se eu sou capaz de produzir coisas e comunicá-las muito mais rapidamente, né, então eu vou ter problemas para analisar essas coisas. Tá? Mas é uma tecnologia importante, né, e é o que, de fato, permite que a gente tenha acesso a essas coisas. O crowdsourcing também, a ideia vai do Waze ou coisas que tais, em que você, através dessas ferramentas, cada um contribui com informações, e essas informações todas são coletadas e reportadas de volta para todos, em princípio, em prol de um bem comum, né? O GPS, ou Embedded Computer, o GPS como tecnologia de rastreamento, né, geográfico, ou seja, saber onde eu me encontro,
mas quando conectado aos sistemas computacionais, né, e particularmente embedded, pode ser dentro do meu dispositivo que está no meu bolso, ou naquele computador que está no painel do meu carro, né, permite que o carro, de repente, coisas que hoje em dia a gente faz, e que curiosamente aqui no Brasil é legal, os caras gostam de ficar, olha, tem um acidente aqui, tem isso, não sei o que lá, tem tal, tal. Né? Em outros lugares, isso, de repente, não acontece. Tá? Mas ainda é uma ação humana e é uma ação, de repente, perigosa, porque se eu estou vindo de São Paulo para cá e fico ali dirigindo e falando, olha, tem acidente aqui, eu posso causar um novo acidente. Né? Agora, o carro, ele começa a estar tão ricamente assistido com sensores e com tecnologias, de repente o carro pode fazer isso. É papel do carro, né, informar para a rede e receber um feedback, tá, de aonde tem acidente, qual é o impacto desse acidente e tudo mais. Tá? Então, toda essa computação que começa a ficar, como a gente chama, pervasive computing, né, uma computação que está distribuída e que está meio escondida. A gente não percebe, mas ela está aqui no meu relógio, não é bem o caso, mas poderia estar no meu bolso, na minha roupa. Tá, okay? E que ajuda, e a troca de informações, né, estabelecida por essa coisa aí. Aqui, bem, uma análise sobre os smartphones, acho que não vem muito, isso aqui eu pulei. O Cognitive Computing, que é o assunto com o qual eu no qual eu trabalho há mais tempo, né, é uma outra tecnologia que pode, na verdade é uma área, mas tecnologias associadas a isso daí podem ser de grande apoio. Né. Então, para que vocês tenham ideia, quando eu falo disso daqui, eu estou falando do nosso contexto aqui, alguma coisa como acting behind the scenes, né? Alguma coisa que me dá uma assistência por trás. Então, um virtual butler. Butler é aquele mordomo em inglês, que é um funcionário exemplar. Ele faz exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero, sem me incomodar. Ele não fica falando, você quer água? Você quer água? Mas ele sabe a hora que eu estou com sede, e a hora que eu vou pensar em pedir um copo d'água, o copo está ali. Tá? Então, essa... eu fico apertando o botãozinho. Esse tipo de assistência, tá, pressupõe uma inteligência no agente computacional, né, que seja capaz de tomar essas decisões, de perceber o mundo em torno dele, de conhecer a pessoa, ou as pessoas, ou o ambiente no qual ele se encontra, né, e de oferecer uma ajuda que é uma ajuda adequada. Ela não é exagerada, ela não é inoportuna, ela é aquilo que eu preciso daquele instante. Tá? Eu estava vindo para cá, eu tinha pensado, vou ligar para a Tami, mas eu, de fato, não uso o telefone quando estou dirigindo. Né? Como que eu vou? Da hora que eu estava chegando aqui, ela me discou, eu apertei o botãozinho lá, e no viva voz dá para falar. Então, responder é mais fácil, mas ter que discar, né? Mesmo que eu faça o comando por voz. Agora, o que seria legal aqui é ele perceber, por exemplo, um assistente virtual dessa natureza, né? Perceber que eu estou chegando, que eventualmente eu possa me atrasar por causa do trânsito, e ele já toma a iniciativa. Ele fala, será que não é bom ligar lá para o pessoal? Porque eles podem, de repente, te esperando e, né, e não ter uma informação onde você está e coisa e tal. Tá? Então, todo esse tipo de apoio computacional começa a ficar disponível. Tá? Em coisas do tipo Siri, mas acho que dá para perceber que o que eu estou falando aqui é um pouquinho mais do que isso. Tá? É ainda mais inteligente. E ele é mais próximo da relação humana, por isso vem também o cognitive. Né? Ou seja, é alguém que se comporta como se comportaria uma pessoa que estivesse com você, que tem toda a sensibilidade para entender uma série de coisas que, eventualmente, um simples programa que reconhece voz e aciona um comando através daquilo não poderia ser capaz de fazer. Tá? Ampliando um pouquinho esse escopo e trazendo um assunto que é talvez mais atual, ou que tem uma propaganda muito grande hoje, a ideia da inteligência computacional, que essencialmente é aquilo que a gente está acostumado a falar de machine learning, aprendizagem de máquina, né, e de sistemas que são capazes, sistemas computacionais que são capazes de analisar volumes absurdamente grandes de dados e, fazendo isso durante algum tempo, extrair desse volume uma coisa que eu chamo de assinatura daquele negócio, ou seja, a essência do que aquele volume de dados representa. Tá? E de conhecimento, uma vez que tem esse conhecimento a respeito dessa essência, pode-se tomar uma série de decisões. Então, por exemplo, na área de transporte, se eu analiso o que é a distribuição de trânsito ao longo da cidade, ao longo de todos os horários, de todos os dias da semana, durante meses, tá?
eu posso começar a entender realmente o que é que está por trás, né? Quer dizer, tem horários de pico, eventualmente tem coisas que são acidentes e que são filtrados, porque são acidentes, mas quais são padrões mais prototípicos? E se eu identifico esses padrões, quando eu for tomar a decisão de fazer um roteamento, né, eu considero aquilo que é, mesmo no futuro, né, em termos de uma previsão, eu já, por exemplo, hoje vindo para cá, vir às quintas-feiras para Santos é uma coisa que leva 1h02 de onde eu estava. No dia 7 de setembro, não. Tá? Principalmente se tiver uma sexta-feira a seguir, porque você tem um feriado longo e coisa e tal. Se tiver acidente, ainda pior. Né? O acidente, de repente, você não pode prever. Você pode estimar que a probabilidade seja maior, mas você não sabe aonde, se ele vai ou não acontecer. Mas que vai ter muito mais gente vindo para cá, vai. Então, só pelo fato de saber que é hoje, né, ele já deveria ter me dito ontem, quando eu perguntei, que não era 1h02, que era 1h27. Tá, ok? Que era o tempo hoje estimado a hora que eu saí, depois acabou sendo 2 horas, qualquer coisa assim. Bem, aqui eu falei de conceitos gerais, depois eu vou passar rapidamente, mas a gente pode aplicar isso daí, vários desses conceitos, em várias situações. Né? Uma das coisas legais é aqui a questão do autonomous driving, né? Os carros inteligentes, ou seja, o carro que é capaz de conversar com a infraestrutura, ou seja, na rua tem algum tipo de sinalização elétrica, ondas, o que quer que seja, que dão informações para o carro de como se comportar, mas mais do que isso, os carros conversando entre si. Né? Num futuro, talvez não tão distante, quando todos os carros tiverem coisas dessa natureza, tá, eles vão conversar entre si e vão tomar decisões de chegou numa esquina, quem passa primeiro, e coisas do gênero. Até lá, e é isso que está se vendo agora, muito do que a gente pode fazer é baseado naquilo que nós, humanos, ao dirigir, fazemos. A gente enxerga, entende e toma uma decisão. Então, os carros autônomos hoje, embora não sejam totalmente autônomos, mas minimamente autônomos, eles conseguem fazer isso. Eles têm várias câmeras, conseguem identificar certas situações e conseguem reagir ou agir proativamente para falar, bem, eu posso, eu quero andar numa velocidade maior, tem um carro na minha frente, eu posso ultrapassá-lo? Posso, ele vê se tem alguém vindo, se não tem, ele vai, volta. Né? Então, são coisas que estão surgindo e que vão ser cada vez mais presentes. E, logicamente, na medida que os carros sejam inteligentes, a infraestrutura seja inteligente, a decisão, né, os mecanismos de decisão, deverão ser mais poderosos e poderão, não sei, ajudar a distribuir melhor o trânsito. Tá? Bem, vou passar aqui, mapas. Tem, bem, vários assuntos que são tratados aqui, que são coisas que eu acho que são pertinentes a essa questão, tá? Mas talvez não caiba na palestra agora aqui falar de todos eles. Então, Intelligent Traffic Systems é uma coisa que eu acabei de comentar, tá? Nessa coisa que está embedded no veículo. Também comentei isso daqui do veículo para o veículo, ou seja, os carros conversando entre si, ou os carros conversando com a infraestrutura. Né? O Autonomous Driving também acabei de passar por isso. Bem, o último painel aqui, o último assunto que eu vou tratar é um pouquinho de coisas que estão acontecendo, ou já aconteceram, podem acontecer na USP, tá? Algumas com as quais eu tenho alguma relação, mas nem todas. Tá? No caso disso daqui. Então, existe, por exemplo, um NAP, USP Cidades, lá na Poli, ou na USP, tá? Que trata do problema exatamente de Smart Cities, na sua abrangência mais ampla. Né? Ou seja, não é só a questão do trânsito, é também a questão, eventualmente, do lixo, todas essas outras coisas. Tá? E é um local interessante, de repente, para que projetos, né, em coisas relacionadas possam acontecer. Existem o que a gente chama de projetos temáticos, que é uma classe de projetos aí grandes, né, que reúnem diversos pesquisadores que trabalham juntos num certo assunto. Na USP também existem algumas iniciativas, tá, que são relacionadas a esse assunto. Depois, a cidade universitária em si, ela é um laboratório para coisas que possam ser feitas nesse contexto, que é interessante. Né? Quer dizer, a gente tem um perímetro que é grande, obviamente não tão grande quanto a cidade, mas é bastante grande, tem lá suas peculiaridades, mas, de repente, a gente pode explorar algumas coisas, e eu vou comentar 2 ou 3 delas daqui a pouquinho. Tá? Então, a gente pode falar dos smart grids, da questão da energia, né? Tem coisas que foram feitas assim, de iluminação inteligente,
plataforma para testar, por exemplo, se eu quiser testar ônibus elétrico, né? Na cidade de São Paulo talvez seja mais difícil, mas dentro da USP, eventualmente, seja mais fácil. Né? Aqui eu vou pular. São duas teses, ou algumas teses que foram feitas em assuntos também relacionados a isso. Mas esse GenPolis foi feito por um aluno meu de mestrado, e ele, essencialmente, a ideia é aquilo que eu comentei anteriormente, de resolver o problema de forma sistêmica. Ou seja, eu tenho que achar o tempo ideal de uma rede de semáforos, tá? Como que é o tempo de cada semáforo e como isso daí muda ao longo do dia. Né? Então, delimitado um certo perímetro, né? Eu vou tentar entender o trânsito que é típico naquela região, naquele período, e qual é o tempo ótimo dessa rede. Tá? A gente faz isso meio que por tentativa e erro. Né? Por quê? Porque não existe exatamente um método matemático que nos permita achar a solução diretamente. Então, uma coisa que é usada para isso são os chamados algoritmos evolucionários, ou, particularmente, algoritmos genéticos. Vou tentar sintetizar, mas a ideia é a seguinte: vamos considerar que, para uma certa combinação, eu tenho 5 semáforos, tá? Eu vou falar só de um tempo, esse daqui leva 1 minuto, esse daqui 1 minuto e 10, 1 minuto e 20, 50 segundos, 40 segundos. Então, esse conjunto é uma situação possível. Eu analiso o efeito do trânsito para essa situação. Daí eu mudo esses tempos. Tá? Analiso novamente o efeito do trânsito nessa segunda situação. Se a gente imaginar, do ponto de vista combinatório, né, para um número de semáforos, que não precisa ser os 6.000 semáforos de São Paulo, pode ser uma dezena ou uma centena, essas coisas explodem combinatoriamente. Se para cada semáforo eu tiver aí 20 possíveis tempos, né, combinações de tempo, por exemplo, 50 segundos, 1 minuto, 1 minuto e 10, tá? Ao todo, reunir alguma coisa do tipo 10 valores, né? E se eu tiver, bem, vamos exagerar, os 6.000 semáforos de São Paulo, o que eu tenho? 10 valores elevado a 6.000, que é um número intratável. Tá? A gente não tem ideia da dimensão desse negócio. Tá? E descobrir qual, dentre esse número imenso de coisas, tá, é o melhor, é insano. Tá? O que a gente consegue com esses algoritmos genéticos é partir de uma coisa pequenininha, tipo 1.000, comparado a esse número absurdo, né, entender dos 1.000, chutados inicialmente, tá, quais são os 100 melhores. Daí, recombinando essas coisas, explorando aquilo que foi trazido pelos 100 melhores, gerar outros 1.000 e, novamente, analisar os 100 melhores e por aí vai. Se a gente fizer isso 1.000 vezes, ou seja, 1.000 análises, 1.000 vezes 1 milhão de análises, que continua sendo ínfimo comparado a 10 elevado a 6.000, tá? A chance da gente chegar numa coisa muito boa é absurdamente alta. Tá? Então, essa é a estratégia do tal do GenPolis. A gente tem, por um lado, uma simulação que analisa um cenário, e existem hoje simuladores muito bons de trânsito. E, por outro, a gente tem o algoritmo genético que fica propondo, testando soluções, repropondo soluções, numa expectativa de chegar a coisas que realmente sejam muito melhores. Ok? Então, esse foi um trabalho feito de mestrado, e depois, em decorrência dele, tem alguns trabalhos de conclusão de curso, inclusive nesse momento, lá na Poli, com participação nossa. Tá? Porque assim, só para vocês terem uma noção, isso daqui é a região da Paulista, que assim tinha um mapinha que mostrava mais ou menos a densidade de trânsito, aquelas curvas de ocupação média, né, da malha viária ao longo do dia. Tá? Então, em torno das 7 horas da manhã tem o pico, até às 11, como que é isso. E, bem, usando aqui coisas computacionais, a gente resolve e acha qual é o tempo ótimo para os semáforos que tem um nessa esquina, um aqui, não sei. Tá? E vocês percebem que a gente está olhando para uma coisa relativamente pequena, né? O entorno da Paulista. Tá? Mas mesmo aqui já é um problema grande. Uma outra coisa que daí eu vou explorar exatamente aqui, o cenário dessa reunião, são projetos que nós fizemos em parceria com a TUM, a Universidade Técnica de Munique, na área automotiva. Né? Já fazendo propaganda, não a semana que vem, na outra semana, esse pessoal virá para cá e vai ter uma palestra na quarta-feira de manhã com o professor Lienkamp sobre veículos elétricos. Ele é um dos top nesse assunto lá na Alemanha, na Europa.
e sobre outras ações relacionadas à mobilidade, né, inclusive dessas nossas parcerias. Então, estão todos convidados. O local exatamente eu ainda não sei, mas provavelmente é o anfiteatro da diretoria. Tá ok? Na Poli. Quarta-feira, 11 horas da manhã. Dia 19, 20 de setembro. Tá? Bem, o que são esses Global Drive? Global Drive são projetos interessantes porque eles são projetos de cooperação internacional, eles são projetos que envolvem alunos em diferentes categorias. Normalmente a gente tem 4 alunos de graduação, da nossa graduação, 4 alunos da graduação deles. Tá? Tem um aluno nosso de doutorado acompanhando esses 4 alunos de graduação e a mesma coisa do lado de lá. Os alemães vêm para cá e ficam aqui durante 15 dias no começo do projeto, tipicamente em novembro. Tá? No final do projeto, que é maio, os brasileiros vão para lá e também ficam lá 15 dias e fazem a apresentação e tudo isso. E, in between, eles trabalham com Skype, internet, né, e tudo isso. Mas fazem coisas muito interessantes. Quais são os problemas que eles atacam? São problemas trazidos pelas indústrias. Tá? Então, nem sempre, mas normalmente é essa a ideia. Aqui a MAN, que é uma empresa de caminhões, pediu para que a gente fizesse uma análise do cockpit do caminhão. Tá? E a gente propôs coisas que hoje estão nos BMW, Audis, que são os tablets, né? Só que numa configuração ainda maior. Quer dizer, a gente tinha 3 ou 4 tablets com diferentes funções e onde a gente podia jogar coisas de um tablet para o outro na medida do que fosse conveniente para o motorista. Então, a gente estava estudando o uso das interfaces e como que o motorista alemão vê isso, como o motorista brasileiro vê isso. Tá? Então, particularmente relacionado à internacionalização, isso é interessante. Porque a gente pode fazer a coisa do nosso ponto de vista, mas a gente não sabe exatamente como pensa o cara do lado de lá. Então, nessas reuniões onde tem aqui um colega da Índia, né, é legal, porque ele vai falar como é na Índia. A gente imagina que, mas ele sabe. Né? Depois, num outro projeto com a Continental, a gente fez os comandos de voz. Tá? A gente tinha um carro e, mais do que comando de voz, o que era interessante, de certa forma parecia magia, e já com essa ideia do machine learning, ele reconhecia pela minha voz algumas características minhas ou meu estado. Por exemplo, se eu estava bêbado, se eu estou com sono, se eu estou muito apreensivo, né? E configurava o carro, né, de acordo com isso. Ou seja, de repente me impedia de dirigir se ele percebesse pelo meu tom de voz que eu não estava bem. Né? Esse BMW, eu vou passar um videozinho a seguir, é sobre mobilidade multimodal. É bem interessante. E depois tem outros 2 que usaram novamente o conceito da cabine do caminhão para ser um espaço onde o motorista do caminhão, particularmente se for um caminhão autônomo, o que ele faz se ele não precisa mais dirigir? Né? Faz exercício, joga videogame, tem algumas coisas aí que podem ser feitas. Tá bom? Então, nesse projeto aqui do multimodal, o que a gente queria fazer era o seguinte, era combinar a coisa local, que de repente me traz até... De repente, aqui com a escada é um pouquinho mais difícil, mas poderia ser. Me traz até essa sala, ou pelo menos até a entrada do prédio, né? Mas que é uma coisa para andar aí algumas centenas de metros. Depois, uma outra coisa intermediária e uma coisa final, né? Que tipicamente seria uma linha de metrô. Né? Então, deixa eu só ver. Tem o vídeo, eu vou passar a seguir. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Aqui eu volto para aquela figura, releio essa figura, tem mais detalhes, mas é aquilo que eu tinha comentado no começo. Né? Aqui eu falo possibilidades de parcerias, né? Também, mais ou menos, eu já resumi coisas desse tipo anteriormente. O que me parece, quer dizer, não é difícil fazer esses exercícios de futurologia, né? Normalmente a gente erra. Tem coisas que são muito óbvias e, a hora que você vê, não é tão óbvio assim. Mas, aparentemente, deve começar a haver cada vez mais o car sharing, o compartilhamento dos veículos, né? Um sistema de transporte público melhor, mais eficiente, particularmente na medida que a gente agrega inteligência a esses sistemas. Ferramentas de apoio, né, também mais eficientes, mais inteligentes, mais amigáveis, mais humanas, mais cognitivas. Tá? Do ponto de vista ambiental, coisas mais amigáveis, mais friendly, né, do ponto de vista de energia, veículos elétricos, veículos a hidrogênio, não sei, né? Mas tudo o que quer que seja, né?
a gente tem que, nesse momento, entender que tem uma grande oportunidade aí para a gente olhar para todas essas coisas e ter ideias a respeito de como combinar, o que criar, né, em prol de atingir aí, objetivos. Ferramentas e tecnologias existem aos montes. Vocês vão contribuir para o desenvolvimento de algumas dessas coisas, tá? Mas vocês vão também contribuir muito no uso dessas tecnologias para fazer produtos que, por exemplo, ajudem aí no... E, bem, era isso. Aqui eu tenho um grupo de professores da Poli, o Cláudio Luiz Marte, da Engenharia Civil da área de transportes, né? Os outros três, o professor João Justo, o Leopoldo, o Sérgio Kofuji e eu, somos da Engenharia Elétrica e, de alguma forma, temos aí atividades ou participação nesse assunto de mobilidade. Então, antes de encerrar, só vou querer passar o vídeo e você que dispara. Primeiro, bem, um minutinho só. Yeah, when we arrived in the beginning of... Depois eu passo outro. Pode ser. Hã? É o vídeo Liberty, esse primeiro. Então, toca esse primeiro, tá? Daí... Today, half the world's population. Esse primeiro vídeo que vai aparecer, do Liberty, é esse projeto que a gente fez com a TUM, junto com a BMW, tá? Onde o que se perguntava é o que a gente pode fazer para integrar de uma forma mais eficiente diferentes meios de transporte. Tá? Para vocês terem uma ideia, isso daí acontece, como eu disse, de novembro a maio. Além de desenvolver o conceito em si, o patinete, que é mencionado e depois no outro vídeo vocês veem, foi de fato construído e a gente podia brincar com ele, era um patinete elétrico, tá? Um scooter. Pode tocar. Today, half the world's population lives in cities, and by the year 2030, that percentage will increase to almost 70%. By 2050, there will be more people living in cities than make up today's total world population. Although urban areas cover only 2% of the Earth's surface, they are responsible for 75% of global resource consumption and for 80% of global greenhouse gas emissions. Most of this is caused by cars, and by 2050, the number of vehicles could increase 4 times over compared to the present day. Based on that, we may someday soon be spending much of our lives caught in an endless traffic jam. People often prefer to take their own car rather than use other, seemingly more inconvenient modes of transportation. Furthermore, public transportation systems don't always offer direct connections to the final destination. Moreover, lack of integration and connectivity of these resources becomes a hindrance as well as a source of irritation for users otherwise open to using transportation alternatives. Thus, we designed the Liberty system to promote connection and integration between different types of transport, linking them together into a single rental system. This system consists of 3 types of vehicles: a scooter for short distances, a bicycle for medium distances, and a mini car for longer distances, distributed over several stations scattered throughout the city, and thus filling the mobility gap. All vehicles will be available at the stations, with the exception of the scooter, which individuals can leave in any part of the city. In this way, imagine that you need to go to your workplace, but you know there is a lot of traffic at that time. You simply open your Liberty app and check which would be your best route to get to your destination, considering all types of transportation that the city provides. You can also select the types of transport you want to view. Based on that, it will give you what is the best option for your commute, showing vehicles that are available as well as the available times for each.
The app gives you the location and availability of all vehicles in the system, along with their battery charge. With this information, it is possible to book one vehicle just 5 minutes before reaching the vehicle location. If the battery level is insufficient, you can readily replace it with a charged battery at the local station. If you wish to have your own scooter, you can pay for a different service and use it full time. It has a folding mechanism that allows it to be taken aboard other modes of transportation. When you're done, you can return it, and this scooter will then be available for reuse within the rental system. We imagine Liberty as a mobility system that allows you to go wherever you want to, any way you want to go. Start to choose, start to share. Liberty, sharing experiences. Esse é o vídeo que foi preparado para a apresentação do projeto e que resumia o resultado do projeto, né? Foi feito em 2013. Como eu disse, quer dizer, a ideia é desenvolver um conceito, né? E depois fazer um protótipo, um case que demonstre de fato aquilo. Então, esse scooter, né? O patinete, ele foi realmente construído, um patinete elétrico, eu cheguei inclusive a andar, é divertido. Tá? E o vídeo que vem a seguir é um vídeo que conta um pouquinho a história de como esse pessoal todo trabalhou nesse período. Tá? Primeiro se reunindo lá na Poli, depois se reunindo em Munique, discutindo as coisas, e do contexto aqui do que vocês estão fazendo, divididos em grupo, eu acho que é adequado, tá? Para vocês terem uma ideia de como as pessoas trabalham, os post-its, Yeah, ficam lá when numa we sala, arrived, vocês vão ver. in the beginning of our project in Brazil, it was a completely new experience for us, and do this in combination with an intercultural team and all the work of our team in Brazil. I think it was a lot of work, but we did it in a good way, and we really had this team spirit. I think it was a very great time. It was very interesting to see how traffic or commuting in other countries is than in Munich. We start to brainstorm around the theme of sustainable mobility. It's a very open topic which guaranteed us great freedom for the development of our ideas. Basically, with the special help of our designers, it was a good idea to split up the development or the creative part of the process. When looking to today's cities, you have lots of cars. Imagine you go to your workplace, and then you just park your car, and almost all the day it stands there. It's not used anymore. So it's a waste of place, you know, and especially in the big cities like Sao Paulo, we saw it in Sao Paulo, in those places, it's important to have enough space. Most of the cities have that, it's integration with all the kinds of transportation, and people moving around with walking and going by bicycle. Every time they change the transportation method. And after the midterm report, we got the idea that the system thinking was the best solution. The approach, just building a better car or better vehicle in the sense of using fancy material and all this stuff, is not the only approach. For us, it's more about using the infrastructure and everything, the place, more efficiently. So we create a system that integrates all types of vehicles into a single rental system. We want to combine more different vehicles in one system. So it's more integrated and you are more flexible because you can choose the vehicle which is best for your situation. When we started with the Liberty Share system, we thought it would be a great idea to have an application or a smartphone support on our system. Therefore, we designed a whole IT system for our Liberty Share service. It includes a MySQL database and an Android application which interferes with all the vehicles. Getting a quick route to move around using both the Liberty vehicles and existing public transportation offers the user endless possibilities. We chose one of the alternatives to be made as a prototype, and we decided to choose the scooter.
and we started to do some sketches, and we tried to bring some cool and fun accuracy, searching for simple forms. I started doing the packaging and tried to find out where is the best position for battery, controller, engine and all the other electrical stuff. Due to the fact that carbon fiber offers a great possibility for the designers and the fact that it's lighter than alloy, we choose the carbon fiber. Needed much more work is the folding mechanism of the steering unit, which includes some different functions. The main elements are battery, then the wheel hub engine, of course, and finally the microcontroller, which was the Arduino. Once connected to a vehicle, the app serves as a drive computer, so you will have all your stats about your ride and navigation and everything inside your screen, and we won't waste resources for a built-in screen in the vehicle. We're just using the screens every user has already in their pocket. For us, Liberty, for instance, the system we came up with is exactly what we needed, because it uses our mobility and our infrastructure, our current infrastructure, more efficiently. And also with the connectivity, it's way better than the existing systems. And I hope someday the Liberty system could be part of every single person's daily life. Bem, é isso. Só um último comentário para que vocês tenham uma noção. O grupo de alunos, como eu disse, são 4 estudantes de graduação de cada lado, mais um aluno de doutorado, né? Essencialmente eram alunos de engenharia mecânica, engenharia elétrica, eletrônica, né, e engenharia de computação, mas também de industrial design. E acho que fica claro pelo tipo de produção, né, que tem gente ali que tem uma boa noção de design. Okay? Bem, com isso eu agradeço, né, a audiência e a atenção de vocês. Me coloco à disposição para a gente conversar. Obrigado. Podem abrir perguntas? Podemos abrir para perguntas, professor? Good morning, Professor. I'm Archishman Sen, and from India, and doing my double degree in USP in Produção. So I heard the lecture, and it was really nice. And I would like to understand whether, talking about the ITC as a solution for the future, I would like to understand if that is the impact of its intervention into the public's mobility all around the cities is a kind of threat to the ethical aspect of knowing the details, for example. Kind of? Ethical threat for knowing the details about a person's mobility all around the cities. To what extent can we intervene into a person's mobility? Yeah, okay. So there are many different ways to do that. So in fact, what I'm trying to address here is a general scenario of concepts, of technologies, and applications of these technologies for different goals. A typical example is the app that's running here in this device, assisting me to come here, since it was the first time I came to the Politecnica. Okay. So there are some kind of applications or support that's provided on an individual basis. So that's my path from home to this place. But if you take in account that everyone, or almost everyone, is using that, in conjunction, we can try to extract something else. So the knowledge of the global movement around, or from people come from São Paulo to Santos, or in the city of Santos. So this is, so to say, using ICT, so these different technologies, combining them to make it possible to solve new problems in different ways.
but it's a kind of spontaneous solution. Né? One solution is specific for me, but on top of that, what I see is that a combination of everybody's solution is also giving us all something else. Some data which can be interpreted. But the problem which I feel is not the system a little costlier? For example, we integrate some, the cameras, not just the applications, for example, cameras or traffic signals monitoring. And then when there is a change in the environment or the city's infrastructure, everything has to be reframed again. Don't you think it's a bit costly or fair to collect data like this, rather than to collect data from, which you said, like the shared applications, for example, like crowdfunding, mostly? Yeah, so it seems that nowadays, for instance, talking about the street lights. Yes. Okay, one strategy would be to have sensors on that cross point. Before the age of these smart devices, that was one possibility. Nowadays, it's perhaps, I would not say meaningless, but it's not that important, because we have much more information coming from these devices to that corner than from the sensors that are on that corner. And then you do not need to face the costs of implementing these sensors on that corner, because you get this for free from these devices. Not really for free, because you need to have a huge infrastructure to collect and to understand all this data and to take the decisions. Okay. But from the point of view of the infrastructure, yes, I think you're right. It seems that we need less these sensors, the physical because devices rather than the the data collected from the apps and the GPS. Yeah, probably. And what I think is that, so let's see, I talked about, I apologize because I did not speak in English during the talk, but anyway, I focused two different scenarios when I described that. One was the city infrastructure, the city administration, the traffic administration company or whatever, and how they handle the transit or the mobility transport by themselves without taking care of things like this. Yes. 10 years ago, that was the reality. Nowadays, this is the reality. Né? So we have something else. But this is for ourselves. And what I'm also talking about is the possibility to bridge both concepts. And the fact that these companies are doing this. Né? So they take the information from Google and they use this information in order to set up the traffic light timing and so. Yeah. Okay. Thank you, Professor. You're welcome. Fiquem à vontade. Feel free to. Bom dia, professor. Eu fiquei com uma dúvida referente a o que pode vir a ser um problema para o que o senhor apresentou. Referente, por exemplo, à integração do smartphone com órgãos institucionais. O senhor acha que pode vir a atrapalhar a questão, por exemplo, eu coloquei aqui como exemplo, a CIT, ela pegar as informações do usuário e começar a utilizá-lo como, por exemplo, multá-lo porque ele está passando em velocidades acima, e isso pode acabar vir afetar a própria integração. Você acha que isso pode ser um empecilho? Aí é uma questão particular, tá, de personalidade, coisa e tal. Eu normalmente tenho uma visão mais positiva, mas é lógico, qualquer que seja o avanço tecnológico, que a gente observa muito isso hoje em dia, ele tem os dois lados, tá certo? Quer dizer, qualquer coisa que possa trazer melhorias tem também suas inconveniências. Então, embora eu acho que as pessoas devam, a princípio, respeitar, né, as leis de trânsito, coisa e tal, a ideia não é fazer com que isso seja o Big Brother, que fica observando todo mundo, e se você ultrapassou por 10 segundos a velocidade máxima de 90 para 95, você está multado, tá certo? Você fala, poxa, mas como que eles sabem que eu fiz isso? Foi um lapso, né? Não, mas está multado. Eu acho que realmente não é esse o propósito. O propósito, e daí vamos lá, como que ele pode saber que eu estou a 95 km? Não é assim também tão fácil, né? Ele tem uma estimativa da minha velocidade, pode calcular a minha velocidade, mas mais do que isso, ele tem a minha posição
E ele tem, do ponto de vista global, a densidade de ocupação das vias. E isso, para efeito de controle de trânsito, é mais importante, né? Eu quero saber quantos carros estão aqui, que velocidade média, ou seja, eu vejo mais ou menos aquela mancha se movimentando e vejo a velocidade da mancha, não a velocidade do indivíduo, né? Como é um volume absurdamente grande de dados, fazer essas análises indivíduo a indivíduo pode ser muito custoso. E ficar fazendo o tracking de cada cara para saber o instante em que ele, por um lapso, ultrapassou, talvez seja insano, não tem muito sentido, né? E daí, não sei, talvez por outro lado, existem mecanismos de controle. Você tem radares que, em certos pontos, né, você sabe que... Então, mas, não sei, quer dizer, logicamente, isso daí seria talvez uma outra discussão, ela é válida, tá certo? Mas não é tanto isso. A minha ideia aqui é trazer o fato de que novas tecnologias, o agigantamento, o aumento desse volume de dados, né, se bem tratado, pode nos dar informações ricas que nos ajudem a controlar melhor, no caso, o trânsito, ou o que quer que seja, se for outro o assunto, né, e, portanto, ter um benefício decorrente disso daí. O que eu ainda coloquei, que eu acho que é um pouquinho mais problemático, é a questão que vai um pouquinho no sentido da privacidade que você está falando, que é o seguinte: hoje, digamos, tem um tracking que ele não é pessoal, ele sabe que tem um carro andando ali, de repente tem lá meu nome, mas ele fecha os olhos para o meu nome e sabe que o que importa é um carro, né? Mas até que ponto as pessoas estão disponíveis, alguns estão, outros absolutamente relutantes, não fariam isso de jeito nenhum, falar, a que horas eu vou sair de casa e para onde eu vou, né? Por exemplo, se eu não disser quem eu sou, mas disser isso, pode ser que ajude o sistema que controla o trânsito a tomar certas decisões. Por outro lado, por um problema de segurança, particularmente em Brasil e São Paulo, né, isso realmente não é legal. Tá certo? Se um hacker qualquer entra lá no sistema e sabe a que horas que eu vou sair de casa, pode ser que seja um perigo para mim do ponto de vista de abordagem num assalto e tudo mais, né? Então, todas essas coisas têm, logicamente, que ser observadas. Mas o que eu falo é, genericamente, o aumento da informação, se bem tratada, permite que a gente tenha uma melhoria, porque o controle também vai se beneficiar disso. E, como eu estava falando para ele, existem essencialmente na minha forma de ver, dois tipos de controle. Um é um controle espontâneo decorrente do uso desses dispositivos. A hora que eu saio de casa e vejo que está muito trânsito, eu falo, vou esperar um pouquinho. Ou o aparelho já me fala, olha, eu sei que você não precisa chegar nesse local, nesse horário, espera 15 minutos que o trânsito vai melhorar. Então, com isso, ele naturalmente distribui, né, o momento em que as pessoas saem, tentando uniformizar um pouquinho, na medida do possível. É lógico que existem os horários de pico, eles não vão desaparecer, mas eles podem ser um pouco menos agudos, eles podem ser um pouquinho mais distribuídos, né? A outra coisa é o sistema que existe na rua. Independentemente do que eu estou usando hoje, com o sistema de controle semafórico que nós temos, os tempos estão lá estabelecidos. Então, eu fico naquele semáforo, né? Agora, se houvesse uma interligação maior desse sistema, da CET, na cidade de São Paulo, com toda essa infraestrutura do crowd, né, dessa informação que vem de todo mundo, eventualmente o sistema semafórico fosse mais eficiente e contribuísse, portanto, para a melhoria do trânsito. Você percebe? É um conjunto de ações que, com diferentes propostas e tudo mais, podem ser interessantes. Exatamente de que forma? Também não sei. Quer dizer, tem algumas ideias, como que combina tudo isso, pode ser meio complicado, né? Mas o propósito aqui é lançar diferentes ideias, né, para que vocês aí em grupos discutam e reflitam e refinem essas coisas, né? Obrigado. Imagina. Professor, oi. Até que ponto, na sua opinião, é factível implementar um sistema de análise da cidade inteira, análise de dados, cruzar dados e analisar o trânsito? Isso, assim, economicamente, falando em Brasil, administrativamente e computacionalmente. Então, não sei te dizer, sinceramente, assim, de forma bem objetiva, né?
mas tem algumas ideias. Primeiro, embora o volume de dados esteja crescendo muito, o poder computacional também. Houve, há 2 ou 3 semanas atrás, pelo menos 2 eventos lá na USP, dos quais eu participei, que discutiam um pouquinho dessa questão do machine learning, e um outro também, um lá na reitoria, e o outro lá no centro de computação, com a NVIDIA. Né? Então, a NVIDIA, não sei, talvez todo mundo que saiba, mas é uma empresa que produz as placas gráficas, né, os cartões, que respondem pela geração das imagens dos computadores e tudo mais. Essa tecnologia se desenvolveu muito e, há alguns anos, ela teve uma bifurcação. Teve um grupo de produtos desse pessoal que continuam sendo aqueles cards para os games, que tem simulação, a visualização 3D bastante sofisticada, mas tem uma outra coisa que vai na linha do deep learning, né, que é o machine learning, todas essas coisas. E esse sim é apropriado. E você começa a ter sistemas que agregam várias dessas placas e tem um poder computacional absurdo. Né? Então, o que é interessante nisso? São sistemas que aprendem ou que reconhecem uma certa realidade, depois de exaustivamente ter olhado para aquilo, né? Ou seja, no caso do trânsito, todos os dias ao longo de um ano, em todos os horários, em todos os lugares da cidade. E meio que aprende. E, portanto, pode falar a respeito do que é a expectativa de trânsito amanhã. Né? E, portanto, pode tomar decisões de como controlar esse trânsito de forma ótima ou pseudo-ótima. Bem, então, o poder computacional cresce muito, mas o problema computacional, como eu dei o exemplo, se você pegar só o número de semáforos da cidade de São Paulo, 6.000, e considerar que para cada um deles eu estimasse a possibilidade de estudar 10 diferentes faixas de tempo, tá? E, combinatoriamente falando, eu teria 10 elevado a 6.000, que é um número intratável. Então, não importa, por mais maravilhosa que seja o poder computacional de 1 milhão dessas placas da NVIDIA, eu ainda não vou ser capaz de resolver o problema, mas eu posso segmentar o problema. Tá? Então, isso me parece mais plausível. Então, você tem alguma coisa, como eu mostrei lá no projeto que nós fizemos, que já foi 2011, 12, eu acho, que eu falei lá do Genpolis, a gente segmentou, é um pedacinho da cidade. Logicamente, era uma coisa de mestrado, muito tímida, digamos, mas dá para você tratar a região da Paulista? Dá. Ou dá para você tratar o que seria, digamos, um bairro, que resume aí, não sei, dezenas de semáforos? Dá. Tá? Então, mas o que é interessante é lógico, o efeito, o problema ele acontece, digamos, majoritariamente dentro do bairro, mas existem as interfaces, ou seja, o impacto desse bairro no bairro vizinho. Então, eu não posso tratar o problema de forma isolada. Né? Mas se eu resolver pelo menos dentro do bairro, é melhor do que resolver só naquela esquina. Entendeu? Então, num certo sentido, tem um trade-off, um compromisso entre quão abrangente e poderoso você poderia ser e, de repente, tratar de uma coisa tipo cidade de São Paulo, dessas metrópoles, é realmente muito complicado, mas se a gente segmentar, eu acho que tem umas coisas interessantes. Good afternoon. Good morning. Thank you for the presentation. Thank you. It's been actually exposing, been able to understand a few things. But my question particularly is with respect to the difference between the intermodal and the multimodal. The intermodal transportation and the multimodal transportation. Because what you tend to find out is for the multimodal, transportation companies tend to use that because what you need is just one bill of lading, and it's cheaper, right? But for the multimodal, it's more efficient in terms of routing, but a bit more expensive because you have different contracts for different transportation carriers. Now, you tend to see that for truckers, for instance, at the ports, they tend to use the multimodal because it's cheaper. Mm-hmm. Now, that creates a lot of inefficiency, and then you have trucks being parked because they're waiting for containers to arrive. Mm-hmm. So I'm saying, where do you reach the middle line between multimodal, which is cheaper, and the intermodal, which is more expensive, but much more efficient in terms of routing, in terms of trying to decongest traffic, for instance, in the port areas? Okay, so I'll try to
to answer it. In fact, I'm not an expert in the transport, but anyhow, so I think it's difficult to have a properly answer saying, so that's the best way to do it. But what I try to show here is that using appropriate computational tools, for instance, those that combine or compare different combinations, you are able to identify those among many that are better. Because you see, what you're talking about, you are addressing a problem. Okay, there are advantages and disadvantages in each case. Exactly. So if I need, let's take the truck example. So with goods, there is a place in the border of the city where the big trucks come, the warehouse there, they leave the goods, and there are smaller trucks that bring these goods up to a second point in the city, and in the last mile you have even the motorcycles, if possible, to take those things. First of all, we are talking about logistics. It may be hard, but solvable. So you can, using good logistic tools, you are able to have good possibility to plan the distribution of these goods. But there are costs involved. By the other side, if you keep avoiding the big trucks to come into the city, you have really a huge advantage in the traffic problems, in the pollution and things like that. So it seems that it's really good to avoid big trucks in the city. As I said, in São Paulo, that region between the marginals and so, the big trucks cannot go there inside. So we need to have this kind of strategies. But which is the optimal point? Or if not the optimal, the quasi-optimal, a good point? I think it's hard to say. But if you use good simulation tools, traffic simulation, for instance, and on top of that, you combine these concepts, for instance, I'm advertising myself, but with genetic algorithms, combining different things that I tested in the simulator, and then I propose new things that once again I test in the simulator, and so on and so on. In a much shorter time than would be necessary to test all different possibilities, you are able to find some that are good. And these might be perhaps fully multimodal or something in between. I don't know, because it depends on many different aspects. It's also the case that we need to have, first of all, identify which are the figures that we want to address. The time to deliver the goods, the cost of it, the effects in pollution, the whatever else. And it's a multi-variable problem. If you're improving this, you are causing a problem on that. So which is the optimal balance? I think we need really more and more to use this kind of simulation tools in order to be able to have a better sight of what is going on. Thank you. Is that it? Thank you. Thank you. Bom dia, professor. Você tinha comentado nas estratégias que uma das estratégias possíveis para melhorar o trânsito é estimular o uso de transporte público. E o projeto que foi mostrado no vídeo agora há pouco também envolvia a integração entre vários meios de transporte para desafogar um pouco o fluxo de carros. Você acha que o futuro do trânsito passa pela redução no uso de transporte privado e aumentar o uso no transporte público? Posso responder em inglês para... May I answer in English? Because I think there are colleagues that are asking questions, so they follow my presentation up to a certain point and based on the slides, but not perhaps on what I said. So in order to be better for all your colleagues, if you have any further questions in Portuguese, I can also talk about that. So he's asking me about the points, how important is the public transportation in the whole system, and what do I think about reducing the usage of private cars and enhancing the usage of public transportation. So it seems for me that it's a tendency, it's a trend. So it's something that needs to be done because we are not able
to give everyone a private car and even bigger cars and so on and so. So different strategies for that. Using smaller cars or perhaps even cheaper cars, electric cars that are appropriate to be used in metropolitan areas but not to come to Santos, for instance. If I need to come to Santos, I'll take another car. But while driving in the city, I could perhaps have a smaller car. But if we have better public transportation, and because we are really trying to see, based on what do I have available, what's better for me now. If I live in a city, let's say, that allows me to go from where I live to my working place, comfortable, it's cheap, it's not expensive, and in a reasonable amount of time, I would take the public transportation. The point is, for me at least right now, that's not the case. If I intend to use the metro, I need to go around the city in order to go to USP. So it's crazy. It's much better to take the car. But the costs associated with the public transportation are also huge. And in metropolitan cities like São Paulo that are huge, it's even worse because it's difficult to build all this large network. So it's a tendency, but it's not something that's coming tomorrow, not next year. So it takes a long time. So what seems right now is that perhaps a good opportunity now for what we have, considering the infrastructure that we have, and that is different in São Paulo, in New York, and in Shanghai. Okay? What we can take in all these cases is the assistance of these tools. Perhaps this tool can help me and tell me, so today, for this, the better option is, let's say, take a bike, or take a bus, or take your own car. Because, once again, I think it's a tendency to try to improve the public transportation because that is the more logical way to transport millions of people. But it's hard. Good morning. Thank you for your lectures. Luckily, it has been in English, the slides, but the explanations were in Portuguese, but it is better. My question is on ways to get the solution to a traffic problem acceptable by the government. Because solution to the traffic problem becomes useful only after the government has approved its usage. And if you are going to work on something and the chance of it being accepted by the government is either low or almost zero, the motivation will be low. So what do you need to do to push this thing through to the government so that your effort does not end in the dustbin? Thank you. Yeah, once again, perhaps it's a little bit hard because you're right. So many of the things starts with the policies. And I also I included those in the slides. The first level would be the administration, the traffic or transport administration in the city that's responsible for that, how they design the policies, how they design the plan from the infrastructure. So building new metro lines or whatever, up to the point how do we use that? It needs to be a long term, it's costly, perhaps in places like Brazil they change every 4 years because there is a new government starting that does not really follow what the previous did and so and so. But there are two things that so groups like us here could help. First of all, providing tools for the public administration that gives them better conditions to plan. If I need to plan, and I do that just because I think here a bridge would be very nice,
It really would improve, but I do not have the fundamentals to say that, and I can even not show the results. That's just pure expectation from myself. If we use simulation tools, good simulation tools, we can really show the impact of that, and we can analyze different solutions, compare all these different solutions, and come up with the best one among those. So that would be something that we can do. So we, as engineers, providing them better conditions to take their decision. Perhaps talking also to them as a society, then not just as engineers, showing our opinions on different things. But opinions are arguable. You may have one, I may have another one. But if you are talking about how long does it take to come from A to B, and we see different strategies and we measure something, then it's clear for us which one would be the best. The other thing is that what I said to be the spontaneous thing, that's using devices like this, independently of what is available, the assistance of these devices, these smartphones, help us moving around. So finding which is the best connection to go from A to B. So like was presented in the video here, and in the Liberty, you have also a smartphone, and you see, okay, there is a scooter here that I can go to a station on that corner where I find a bike, and then I take this bike up to the car or to the metro line. And then we are empowering people, because the decision of how or what to use is in our hands, literally, because it's in the smartphone. We can take the decision considering just what's better for us. If the infrastructure is better, great. If it's not, I'm going to use what's available in the best way. So there are two different components, you see. One is more independently from the government. It's a natural way to adapt or to conform to the reality. Perhaps it was up to now not that easy, because I was not aware of what is really available. Coming to Santos, I do not know where are the bus lines. If I want to go to Gonzaga, which is a place here in Santos, I have no idea how to go there. But not anymore. Now if I take this device and they just say there, Gonzaga, he would tell me, take this and that, and you'll be there in the best way. And the other thing is how to contribute to the governments, giving them better conditions to take their decisions in the planning and in the operational aspects of the city. Okay? Thank you. Welcome. Okay, thank you for your presentation. My name is Ayo. For me, I guess electrical or other form of transportation, I don't think electrical will be the solution, because if everyone has electric cars, there will also still be traffic. But my own reason would be like the sharing of a car. If I have like 10 people in an area that works in the same area, okay, you can just like create, okay, I work here, I have a single car, I'll be going alone in my car. If you want to share with me, then we share. Then I think that one will like reduce like 4 cars away. So if 2 people can do that, that means it has a reduction of 8 cars. Because we have some scenarios of cities banning bicycles because of the traffic. Because I have a city that took up 3,000 bikes from the roads because of the traffic it was causing. So I guess the mode of usage was like abuse. Everybody wants to get one. Everybody wants to get one. But if we have a scenario where I have a car, he has a car, and like 8 other people working in the same area where we work, we could share with them. I'm not sure if I got everything, but in principle what I understood is, so one thing is the technologies, if we are using electric cars or combustion cars or things like that, and the other one is about the sharing of these vehicles, dependently of these technologies. Is more or less that, or? Yes, I guess what I said about electric cars. Okay. Okay, if everyone has electric cars, like they all have cars today,
there will still be the same traffic, but just the pollution will be reduced. The sound is not that good. Okay. Okay. I said if everyone has electric cars the way they have cars today, the only thing to reduce is pollution. The traffic will still be there. So, if the first question is about so what we have right here now is combustion. We could have other kind of energy sources, electric cars, for instance. There are advantages and disadvantages. There is a huge debate on this, and as I mentioned, there will be a talk at Poly, if you are in São Paulo, on September 12th, on this subject by a colleague from the Technical University of Munich, which is the professor that developed the electronic car or the electrical car in Germany. Okay? So there are many discussions. There is also a nice reportage in the last FAPESP issue from their magazine, also on this issue. Because when you're talking about electric cars, you're not just saying, okay, it's less pollution, but where does this energy comes from? In places like Brazil, where we have lots of, almost the totality is hydraulic source, the big dams and so, it's perhaps appropriate. In other places where you need to burn coal to produce it, then you're just moving the source of energy from one place to the other, but it's still CO2 intensive, so to say. The other thing is related to the autonomy. These e-cars are, nowadays, their autonomy is lower, but for usage in cities, it's nice. And some of them are smaller cars. So they were conceived for addressing this problem of mobility in big cities. But in countries like UA, you have the Tesla. In cities like LA, or in countries like US, in cities like LA, Los Angeles, you have lots of Teslas, which are very nice cars, but big limos. So these are really, so, but the concepts are also different. So I think it's something that we should discuss. I have here a colleague which is professor in that area, in energy, and probably many of our colleagues in the school are also talking about the advantage and disadvantage of electric cars. But independently if it's electric or not, one thing if it's smaller. If I need just a car to go alone from home to work, I do not need to have a SUV. I could have a smaller one. That would help. But it would be even better if I could use the public transportation. In cities like Munich, where they have an appropriate infrastructure for the size of the city is much smaller than São Paulo. It's almost 2 million inhabitants, less than that. They have a nice metro network, and most people take the metro. There are many people taking cars, yes. Okay, Germany is a car country, so they love cars. But if you consider how much does it cost, or the advantage or disadvantage from going daily in this path, I do not need to have the car, or I do not need to use the car. I'm not sure if I'm really answering, but you see, one thing is we could discuss other technologies, so hydrogen, for instance. There are also pros and cons, but then I'm not really an expert on all these things.